Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero acolher você com alegria para meditarmos nesse vídeo sobre a liturgia da palavra do quarto domingo da Páscoa. O evangelho deste domingo, que a igreja proclama, é de João, capítulo 10, versículos de 27 a 30. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Este quarto domingo da Páscoa é chamado de o Domingo do Bom Pastor, porque em todos os anos da liturgia a Igreja proclama um trecho do capítulo 10 do Evangelho de São João, que é esse discurso do Bom Pastor, esse discurso onde Jesus se dirige à multidão e se apresenta como o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Esse domingo também é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E de maneira especial, nós somos chamados a rezar pelo pastor que o Senhor concedeu à sua igreja nesta última semana, o Papa Leão XIV. Rezemos pela sua missão, rezemos pelo seu pontificado, para que de fato ele seja uma imagem viva do Cristo Bom Pastor no meio do rebanho católico e possa realizar nesse mundo a missão que Deus dele espera, a missão que Deus lhe confiou, que a igreja lhe confiou, que ele realize-a com fidelidade e amor. Vamos para o Evangelho, então, na sua meditação. A imagem do bom pastor é uma das mais conhecidas e mais marcantes de todo o Evangelho. Na verdade, esta imagem do pastor, ela aparece na Bíblia inteira. O povo que Deus escolheu era basicamente ou um povo de pastores ou um povo de agricultores. Eram as duas grandes atividades que havia ali entre o povo de Deus. Então, o povo de Deus estava acostumado com esta imagem do pastor, do pastoreio. Então, para citar apenas algumas imagens de pastores que aparecem ao longo da Sagrada Escritura. A primeira já no livro do Gênesis, a figura de Abel. Abel era um pastor que agradou a Deus mais pela sua vida do que pelos dons oferecidos. E com isso despertou a inveja do seu irmão Caim. Abel era um pastor. Outro pastor também importante é Jacó. Ele pastoreava o rebanho de Labão, o seu sogro, para então conquistar em casamento a sua filha Raquel. E aqui Jacó é a figura do pastor que trabalha com afinco. Outro pastor foi Moisés. Moisés também pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, e depois ele foi ser o pastor do rebanho de Deus pelo deserto. Outro pastor famoso do povo de Israel era Davi. Davi, que era pastor, cujo bastão depois tornou-se cetro real, porque ele se tornou também o rei do povo de Israel. E, no Antigo Testamento, o próprio Deus é reconhecido como o grande pastor. Basta nós pensarmos no Salmo 22, 23, mas também outras passagens que nos falam disso. Mas este salmo se tornou bastante conhecido e famoso e nos diz, né? O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E então eu tomei aqui, para a nossa meditação, um texto de Basílio de Seleucia, que é um escritor eclesiástico antigo, e ele fala, olha, nós devemos olhar para todos esses pastores da Sagrada Escritura, porque de alguma forma neles nós temos um tipo de Cristo, existe algo de Cristo neles, mas Cristo é o pastor completo. Então ele nos diz o seguinte: mas olhemos para o nosso pastor, Cristo. Contemplemos seu amor pelos homens e sua mansidão para conduzi-los aos campos. Ele se alegra com as ovelhas que o rodeiam, assim como procura aquelas que se extraviam.
Jesus, ele não é qualquer pastor. Ele é o bom pastor. O bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então, junto ao substantivo pastor, nós temos esse adjetivo, bom. Jesus é o bom pastor. Em grego, a língua na qual o evangelho foi escrito, a palavra bom, o original está a palavra kalos. E kalos significa, em primeiro lugar, belo. Então nós poderíamos traduzir também por belo pastor, mas também está bem traduzido como bom pastor. Por quê? É bela uma vida que se entrega. É bela uma vida que se doa sem reservas. A vida de Nosso Senhor é bela, mas ao mesmo tempo ela é boa, porque a grande ação do seu amor por nós o torna bondoso, misericordioso, compassivo. Ele é aquele que resgata as suas ovelhas. Mas Jesus, ele tem então nessa sua bondade uma beleza e na beleza uma bondade. Então Jesus é o belo pastor e é ao mesmo tempo o bom pastor. Existe um teólogo chamado von Balthasar que ele faz toda uma estética teológica, uma teologia a partir da beleza, e ele diz que Cristo é aquilo que há de mais belo, né? Ou como também diz o próprio Dostoiévski, né? A beleza salvará o mundo, e não há, nem pode haver, nada mais belo do que o Cristo. Ou São Boaventura, que diz que Cristo é o que há de mais belo também, né? A beleza de todas as belezas. Mas o von Balthasar, ele diz que esta beleza de Cristo, ela se manifesta sobretudo naquele momento em que Cristo, todo flagelado, coberto com um manto vermelho, coroado de espinhos, é apresentado por Pilatos à multidão. Naquele momento em que Pilatos diz ecce homo, ele diz, naquele momento se cumpria as palavras do Salmo 44 que diz: Eis o mais belo dos filhos dos homens. Ali, em Cristo flagelado, em Cristo trucidado, né, por causa dos nossos pecados, na sua vida doada, ali Cristo todo ferido, ali se manifesta o mais belo de todos os homens, porque ali está uma vida que ama até as últimas consequências. Ali está uma vida que se doa. E também se cumprem estas palavras com o Cristo crucificado. Em Cristo que se deixa pregar na cruz por amor. Ali está o mais belo dos filhos dos homens, porque ali nós vemos a beleza e a bondade de uma vida que se doa sem reservas. E então, esse autor, Basílio de Seleucia, ele continua o seu texto, dizendo que esse amor de Cristo faz com que nada o pare, nada o faz voltar atrás na decisão de dar a vida pelo seu rebanho. Ele diz, para ele, nem as montanhas nem as florestas são obstáculos. Percorre vales tenebrosos para chegar ao lugar onde encontra a ovelha perdida. Nós o encontramos nos abismos. Ordena que saiamos de lá. É assim que procura o amor de suas ovelhas. Então, para Cristo, não existe obstáculo para que ele possa resgatar as suas ovelhas. Nem as montanhas, nem as florestas, nem os vales tenebrosos, nem os abismos. Ele desce aos abismos para resgatar as suas ovelhas. Tem uma música que eu aprendi com as irmãs carmelitas, que eu acho belíssima, que ela diz assim, né? Quanto mais pobre fores, mais Jesus te amará. Não temas, ele irá longe, longe para te procurar. Jesus, não importa aonde você tenha descido ou para onde você tenha subido, não importa aonde você se escondeu, não importa o quão baixo você tenha descido na degradação da tua própria condição humana. Ele, como pastor, vai descer e vai se dar inteiro para te resgatar. Ele vai se abaixar até você. Como nos diz São João da Cruz, é próprio do amor se abaixar. Então não há obstáculo que possa nos separar do amor de Cristo, o bom pastor, por cada um de nós. Uma das imagens mais bonitas que eu já vi de Cristo, o bom pastor,
eu quero compartilhar com vocês aqui nesta meditação, porque eu acho essa imagem muito significativa. É uma imagem de Cristo que se lança, né, num desfiladeiro, ali num abismo, para resgatar a ovelha que ali se desviou do rebanho e ali caiu. E então nós vemos Cristo que se debruça sobre as suas ovelhas, colocando a sua própria vida em perigo. E aqui nós vemos, né, Cristo aqui como alguns espinhos, algumas plantas espinhosas, e Cristo se deixa ferir para resgatar a sua ovelha. Aqui nós vemos também essa postura, né, de Cristo. Nós vemos antes, né, essa postura de Cristo que se recurva, que se desdobra, que se lança sobre a sua ovelha para resgatá-la. E nós vemos aqui a ovelha, o medo que ela traz, né? Aquilo que está também estampado no seu rosto, né? Ela está nesse grande perigo. E aqui acima nós vemos os abutres esperando a ovelha se esborrachar no chão para que eles possam devorá-la. Aqui a figura do inimigo de Deus que quer tripudiar sobre nós, que quer nos devorar também e fazer com que nós não sejamos salvos. Então, Cristo é esse bom pastor que se debruça sobre as suas ovelhas para dar-lhe a vida, para resgatá-la. Ele deixa as 99 ovelhas que não precisam de salvação, das que já estão salvas, ele deixa 99 no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. Tem um cardeal, havia um cardeal na igreja que eu gostava muito, ele já falecido, está em processo de canonização, o cardeal Vantuan, que ficou preso durante 13 anos no Vietnã, quando os comunistas invadiram aquele país, e ele escreveu um texto chamado Os 5 Defeitos de Jesus. E ele diz que um dos grandes defeitos de Jesus é que Jesus não sabia matemática. Se Jesus fosse administrar uma empresa, essa empresa faliria. Jesus não sabia matemática, esse era um dos grandes defeitos dele. Porque para Jesus, 99 é igual a 1 e 1 é igual a 99. O que isso significa? Que o amor de Jesus por cada um é pessoal, é inconfundível, é pessoal. Deus nos ama de maneira pessoal, não de maneira genérica. Deus nos conhece. Nós somos chamados a conhecer a voz do nosso pastor, o Evangelho de hoje vai nos falar, mas o nosso pastor também nos conhece e ele nos chama pelo nome e ele vai atrás de nós. E o amor dele por nós é um amor pessoal. Bem, então nada impede, segundo Basílio de Seleucia, nada impede o pastor de nos resgatar. Por isso, nós devemos também corresponder a esse pastor que nos ama, né? Então, e como é que nós correspondemos ao pastor? Então, Basílio de Seleucia, ele diz: aquele que ama a Cristo é aquele que sabe ouvir a sua voz. Nós correspondemos ao amor de Cristo sendo obedientes. O próprio Cristo nos diz isso no Evangelho, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, né? Então, um dos sinais evidentes de que nós amamos a Cristo é se nós guardamos a sua palavra. E no Evangelho de hoje, nós lemos o versículo 27 que diz: as minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqui nós podemos dizer que está o centro de todo o evangelho desse domingo. As ovelhas são chamadas a escutar a voz do pastor, a obedecê-lo e segui-lo e confiar nele, porque de fato as ovelhas precisam confiar no seu pastor. Aqui sobre esse versículo de escutar a voz do pastor, a Bíblia de Navarra, ela traz um comentário bastante interessante, que ela diz, os que ouviram Jesus falar este versículo entenderam perfeitamente o que ele queria dizer por causa de todo o contexto da época, né? Então a Bíblia de Navarra comenta o seguinte: naqueles tempos, era costume, ao entardecer, os pastores reunirem vários rebanhos no mesmo recinto, onde permaneciam toda a noite vigiadas por um guarda. Ao amanhecer, quando chegavam os pastores, o guarda abria as portas e cada um deles chamava as suas ovelhas,
que saíam do aprisco atrás dele. O pastor falava frequentemente com as ovelhas, para que, ouvindo sua voz, não se perdessem, e avançava à frente delas para as conduzir aos pastos. O Senhor recorre a essa imagem para que os seus ouvintes que conheciam bem. O Senhor recorre a esta imagem que os seus ouvintes conheciam bem para lhes fazer uma advertência importante. Quando se ouvem muitas vozes, é preciso reconhecer a de Cristo, continuamente reatualizada pelo magistério da Igreja, e segui-la a fim de encontrar alimento abundante para a alma. E de fato, nós vivemos num mundo onde nós temos diversas vozes. Pessoas que falam às vezes tudo e o contrário de tudo. Nós estamos numa época de muitas opiniões, de muitas sentenças, onde as pessoas se julgam saber de todas as coisas e querem dirigir umas às outras. No mundo de muitas vozes, no mundo confuso em que nós estamos, nós somos chamados a ouvir a voz do bom pastor. E nós somos chamados a ouvir a voz do bom pastor na voz da sua igreja, na voz do magistério da igreja, que nos leva a ele que é o supremo pastor. Por isso nós devemos estar atentos. E Jesus, no Evangelho, também de São João, no capítulo 18, versículo 37, aqui por ocasião do seu julgamento, ele diz: todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Nós devemos ter um apreço muito grande pela verdade. Por quê? O catecismo nos diz que, quando nos fala a respeito de Deus, nos ensina quem é Deus, nos diz: Deus é amor. Mas também o catecismo nos diz que Deus é verdade. E, pelo fato de Deus nos ter criado como seres inteligentes, a faculdade máxima que Deus nos deu é a inteligência, é a faculdade mais elevada da nossa alma, e a nossa alma a nossa inteligência, ela vive da verdade. Isso significa que o homem foi criado para a verdade. Nós fomos criados para a verdade, porque fomos criados para Deus, que é a verdade. O próprio Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Então, nós somos criados para a verdade. Por isso, nós somos chamados a ser abertos para a verdade. E São Gregório Magno, eu estou agora com o Papa Leão na mente, né? Então lembrei de São Leão Magno, mas São Gregório Magno aqui, ele nos fala que um dos sinais evidentes de que nós amamos o bom pastor é se nós ouvimos a sua voz. Ele diz que quando Jesus nos exorta a ouvir a voz dele, então São Gregório Magno nos diz: como se dissesse claramente, os que me amam me obedecem. Assim, o que não ama a verdade não conhece. Vede, irmãos, se sois verdadeiramente suas ovelhas. Vede se de verdade o conheceis. Vede se entendeis a luz da verdade. Pois o evangelista João afirma também: quem diz, eu conheço a Deus, não guarda seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E São Gregório Magno, ele diz que Cristo prova que a verdade da sua vida, que ele é verdadeiramente a verdade, né, aqui para ser redundante, que ele é a verdade, então quando ele dá a sua vida. São Gregório então continua dizendo que Cristo é conhecido pelo Pai verdadeiramente, ele mostra quem ele é verdadeiramente, mostra sua identidade ao dar a sua vida pelas ovelhas. E ao dar a sua vida pelas ovelhas, é como se Cristo estivesse dizendo ao Pai: o amor que me faz morrer pelas minhas ovelhas demonstra até onde amo o Pai. Então Cristo mostra toda a verdade da sua vida ao entregar a sua vida pelas ovelhas. Da mesma forma, o nosso amor por Cristo se demonstra na forma como assumimos a sua voz, as suas palavras e vivemos na verdade. Então, o nosso amor a Cristo se traduz num viver na verdade, num acolher as palavras de Cristo e viver nessas palavras, mesmo que elas nos custem, mesmo que isso nos doa, mesmo que a verdade traga para nós
algumas consequências que sejam dolorosas. Mas também o próprio Cristo nos diz no Evangelho: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero trazer também, nesta reflexão, um texto de São João de Ávila, muito bonito, quando ele fala desse nosso dever de ouvirmos a voz do pastor. São João de Ávila, então, diz o seguinte, num dos seus sermões: certa vez vi, seguindo por um caminho, que um homem apacentava alguns porcos e que estava tocando uma trombetinha de som muito ruim, uma música péssima. Tocando-a, os porcos vinham saltando e correndo alegremente na direção do homem que tocava a trombetinha. E perguntando o que era aquilo, disseram-me que os porcos seguiam aquele som, porque aquela era a voz com que o seu pastor chamava a sua manada. Ó ovelha, ó cristão, tu sabes que um animal irracional e o mais sem razão que há entre os animais conhece a voz do seu pastor, e o asno e o boi conhecem o presépio do seu senhor. E tu não conheces a voz de teu senhor? Está a ovelhinha pastando em um ervaçal que muito gosta. O porco está fossando à vontade, e seu pastor chama, toca a trombeta, e por mais que o porco costume fossar e a ovelha pastar, prontamente, ouvindo a voz de seu pastor, vem sem demora, deixando tudo. E tu, ovelha, tu, cristão, conquistado pelo sangue do Cordeiro, chama-te o Senhor e não conheces a sua voz. Chama-te um mês, chama-te uma quaresma, e 2 anos, e 4, e como uma ovelha estás comendo e fossando em tuas carnalidades, estás em tuas inimizades, estás em tua inveja e ódio, e chama-te o Senhor e não ouves. Minhas ovelhas, diz o Senhor, ouvem a minha voz. Pensais que sois ovelhas de Deus, não ouvindo a Deus? Por um lado, vingai-vos, permaneceis em vossas inimizades, e por outro dizeis, rezemos um pouco. Não sois ovelhas de Deus. Andais de um rebanho em outro. Não ouvireis a voz do Senhor, e não a ouvindo, não sois dele. Ele não conhece a ovelha, que só ouve a palavra, porque aquela palavra lhe apraz. Então, olha só que belo texto de São João de Ávila. A ovelha verdadeiramente que ouve a voz do pastor não é aquela que ouve apenas aquilo que quer, né? Nós chamamos isso de surdez seletiva, né? É aquela pessoa que só ouve o que lhe é conveniente. Ela só ouve o que ela quer. Portanto, nós somos chamados a ouvir a Deus. Essa palavra ouvir em hebraico, né, no hebraico bíblico, é Shema. Shema Israel. Escuta Israel. E escutar, ouvir, é sinônimo de obedecer. Tanto é que em latim a palavra obediência é a palavra ob audire. É prestar adesão àquilo que se ouviu. Abraçar a verdade e viver na verdade. Isso é fundamental para o nosso resgate espiritual, para a nossa vida espiritual e, inclusive, também para a nossa vida psíquica. Existe um psiquiatra católico chamado Rudolf Allers, que ele diz que a verdade é o único elemento que cura integralmente a alma humana. E aqui nós podemos pensar novamente na frase do Senhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ouvir a Deus, obedecer a Ele, é tornar-nos livres, é tornar-nos curados, é tornar-nos verdadeiramente aquilo que Deus espera de nós. E o Catecismo da Igreja nos ensina que o começo do pecado e da queda do homem foi uma mentira do tentador que o induziu a duvidar da palavra de Deus, de sua benevolência e de sua fidelidade. Número 215 do Catecismo. Então, o início da perda do homem foi uma mentira. O homem é resgatado pela verdade. O homem é resgatado por ouvir a voz do pastor. Então, que nós sejamos homens da verdade,
porque um homem de mentira não pode conhecer a verdade. Um homem de mentira não abraça a verdade. Um homem de mentira não pode ser livre. Um homem de mentira não pode ser curado. Um homem de mentira não pode ser salvo, porque não quer escutar a voz do seu pastor. Que nós, então, estejamos atentos a Cristo, nosso bom e belo pastor, que nos chama a segui-lo e ouvir a sua voz, para que nele nós tenhamos a vida e a tenhamos em plenitude. Que Deus lhe abençoe. Bom domingo do Bom Pastor.